O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Mais uma vez, a Casa de Cambinda se reúne para os nossos estudos e orações da noite. Sejam bem-vindos e vamos iniciar com a nossa prece de abertura. Deus, meu Pai, juntos mais uma vez com a proposta de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, e por isso aqui nos reunimos, certos de que somos imperfeitos, mas que estamos empenhados na melhoria contínua, a fim de podermos conquistar um pouco mais de espaço na proximidade com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, abençoa-nos e permita sempre que Jesus, mestre, amigo, conselheiro de todas as horas, possa estar sempre presente em nossas vidas e nossos corações, nos orientando e nos incentivando a caminhada. Mais uma vez, agradecidos, pedimos a sua permissão para que possamos iniciar os nossos trabalhos. Louvado seja o seu santo nome e Jesus Cristo. Amém. Palavras para a nossa reflexão diária. Citações de Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Perdoai o seu inimigo, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Vamos refletir. A oradora da noite é a nossa irmã Dilamene, pertencente ao Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí, que traz uma página e um estudo para nossa aprendizado e reflexão. Caminho da Paz. Com vocês, Dilamene, a nossa Dila. Olá, meu nome é Dilamene Avelar, tenho muito prazer de estar com vocês de novo nesse ano. Um feliz ano novo, que possamos fazer do ano de 2023 um ano muito especial nas nossas vidas, e que cada um de nós, possa ter consciência que o ano bom é nós que fazemos, Aí é a nossa responsabilidade de fazer esse ano um ano muito especial. Então, que a paz de Jesus seja conosco. Nosso assunto dessa noite é bem-aventurados, bandos e pacíficos, que é o capítulo 9 do Evangelho. Muito interessante é que nesses tempos de tantas dificuldades, guerra da Ucrânia, da Rússia, já fazendo aí um ano, tanta violência no mundo,
as limitações do nosso país também, América do Sul também passando por muita coisa, mas que possamos trabalhar naquele que é o reino de Deus dentro de nós, né? Não nos apegarmos e nem deixarmos contaminar por isso tudo. Kardec divide esse capítulo em poucos itens, mas de profundidade mesmo, e aí nós vamos entender por que que ele colocou isso no 9º capítulo, tá? Diz-nos aqui: injúria e violência, instrução nos espíritos, a afabilidade e doçura, a paciência, a obediência, a resignação e a cólera. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Dila, brando e pacífico é a mesma coisa? Não. Existe uma distância bem grande, tá? Existe uma distância bem grande porque um já conquistou a paz interna, o outro está alicerçando essa paz. Mas nós vamos ver, para que a gente conquiste o estado de brandura, para que um dia a gente chegue ao estado de pacificação, ela vai passar por uma coisa muito simples: palavra, o linguajar. Vamos lá. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Aí o Kardec dá um salto, tá? Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É no capítulo 5 de Mateus, o item já é 9. Mas por que que ele juntou brandura e pacificação? Diz aqui, em Mateus também, no mesmo capítulo 5, versículo 21 e 22. Ouviste o que foi dito pelos antigos: não matarás. E quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo, quando Jesus coloca eu, porém, vos digo, ele vai dar uma nova direção, uma nova programação. Isso é muito interessante da gente prestar atenção. Eu, porém, vos digo. Aí ele vai nomear as consequências da pessoa violenta. Olha só. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser a seu irmão és louco, merecerá ser condenado no fogo do inferno. Uau, palavra forte, né? Jesus ofereceu o inferno, né? Mas esse inferno aqui, gente, vamos tirar o espírito da letra. Se a gente ficar tendo uma interpretação literal, nós não vamos aprender. Nós vamos pegar a banana, comer a casca e jogar a banana fora, tá? Uma comparação bem ruim, mas bem seria isso, tá? Então ele alerta aqui, injúrias e violências. Então, ofensa, você destratar o outro, aquela coisa que agora no Brasil foi criminalizada, injúrias raciais e qualquer injúria, né? Então é um alerta. Se a pessoa não é uma pessoa
muito dado um controle emocional e sair aí falando, né? Porque nesse período que nos encontramos, as pessoas não estão muito preocupadas com a verdade. Nós estamos passando um momento que as pessoas estão preocupadas com opinião, mas muito pouco com verdade, entendeu? Por isso que a gente está vendo muitas fake news. Porque se você recebe uma notícia, opa, de qual origem? De onde veio isso? Quem falou isso? Por que falou isso? Isso é verdadeiro? Isso é um fato? Entendeu? Então, não. Então, nós vamos ver que a pessoa já sai fazendo farra, e aí que é o problema, tá? Então, ele fala, isso aí já agora é um comentário do Kardec que eu vou ler. Por que eu estou tomando cuidado de ler? Porque o Evangelho, ele é cheio de detalhes e nós não prestamos atenção. Ele disse aqui, os brandos possuirão a terra. Então, ele está me oferecendo algo material? Sim, ele está te dizendo assim, olha, você vai reencarnar de novo, mas isso não quer dizer que você deva apegar-se a isso, a pessoas, às coisas. Não, não é isso que Jesus fala. Ele só diz que a sua atitude branda vai gerar em você um recurso espiritual do qual a sua colheita vai ser muito boa, porque nós não podemos esquecer, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, as nossas ações geram consequências positivas, se forem coisas positivas, se forem negativas, infelizmente, as consequências também serão. Por que nós nos encontramos num planeta onde o mal está aqui e o bem está aqui? Porque o mal, ele é ousado e o bem é tímido. Então, quando a gente começar a fazer um trabalhozinho aqui, no sentido de transformação moral, de autoconhecimento, mudança de atitude, e essa balança começar a desequilibrar, né? Ela começar a desequilibrar, o mal vai ter vergonha de ser mal. Mas, por enquanto, as pessoas más ainda se acham as melhores. E o bem não sabe se impor, porque ele mesmo alerta. O reino de Deus não é tomado pela violência. Os violentos receberão violência no futuro. Então, esse que é o alerta, por isso que ele fala da mansidão, da brandura. E olha só que interessante. Os pacíficos são chamados filho de Deus. Ué, mas por que um ele oferece a terra, o brando, e o outro ele fala que vai ser filho de Deus? O que é Deus? É toda a perfeição. E o que caracteriza essa perfeição? A paz. Então, para eu ser considerado filho de Deus, eu tenho que ter paz dentro do meu coração. Eu tenho que ter paz nos meus pensamentos, nas minhas palavras, no meu olhar, nas minhas ações. Sabe aquela pessoa que você chega e você fala assim, nossa, fulano chegou, mas eu me sinto tão bem, ele me traz uma paz. Por quê? Ele já está trabalhando em si esse potencial divino. Por isso ser chamado filho de Deus. Por que são poucos? Nós vamos ver o Gandhi. Gandhi, ele fez todo um trabalho para libertar a Índia do jugo dos ingleses sem violência. As pessoas falam assim, ele é contra a violência. Não, ele não era contra a violência, ele era a favor da paz. E ele exemplificou a paz. E ele não deixou ninguém tirar ele do prumo dele da paz. Porque a gente vê uma mensagenzinha assim, é melhor ter paz do que razão. Porque hoje as pessoas querem que você pense como elas, ajam como elas. Isso é desrespeito, isso é violência. Isso é violência. Então,
Gandhi, ele foi espancado por um soldado. Ele caiu, ele ergueu-se. Ele foi de novo. 1, 2, 3. Na terceira, o soldado virou e falou assim: mas por que você não revida? Literalmente, entre nós, seria assim: esse cara tem sangue de barata, se é que barata tem sangue, né? Porque ele não reagiu. A violência era do soldado e não dele. O soldado era desequilibrado e não ele. Ele falou assim: eu não reagi. O soldado trazia um cordãozinho, um crucifixo, e com Jesus, por causa desse crucificado que está aí no seu pescoço, eu não reagi. Porque Gandhi foi educado na Inglaterra, ele era hindu, e ele leu o Novo Testamento, e ele disse: se todos os livros religiosos na terra fossem queimados e que o Sermão do Monte se conservasse, estava ali aquilo que era um roteiro de vida, vida ética, vida reta, vida moral e vida com muito acerto. Porque se vocês lerem o Sermão do Monte, vocês vão ver toda uma condição. E quando a gente pega as bem-aventuranças, o brando, o pacífico e o misericordioso, nós vamos ver que essas 3 bem-aventuranças são aquelas que falam ao alto. Porque se a gente for na questão 886 do Livro dos Espíritos, que entendia Jesus, a palavra caridade, qual é o significado? Benevolência, indulgência e perdão. E nós vamos ver que para ser brando, agora eu vou ler. Diz assim Kardec no item 3 aqui. Mentira. Corrigindo, 4. Com essas máximas, Jesus tomou a lei de doçura, moderação, a mansietude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, ele condena, eu vou ler de novo. Com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansietude, a afabilidade e a paciência como lei. Então, o que eu estou querendo aqui? Fazer um ênfase, bem ênfase mesmo, né? Todas essas leis são base da humildade, da caridade, e elas são o degrau da brandura e da pacificação. Ele completa: consequentemente, condena a violência. Mas por que condena a violência? É o oposto do amor, gente. É o oposto da caridade. A cólera, André Luiz nos alerta, a cólera é um pequeno suicídio. Lembra quando a gente era criança, os outros falavam assim: fulano morreu de raiva, né? A própria pessoa falava assim: nossa, me deu tanta raiva, não é? Porque é o oposto, porque o orgulhoso, ele explode quando ele não é atendido no seu desejo. E até mesmo, aqui que eu falei do linguajar, olha o linguajar, e até mesmo toda expressão descortês para com o seu semelhante, porque raca entre os hebreus era uma coisa negativa, porque eles falavam e cuspiam para o lado. Então a palavra, o linguajar. Eu sou espírita, e agora? Como é que eu faço para ter paz? Como é que você reconhece o espírita? Como
é o esforço para domar suas más inclinações. Opa, então Dila, eu tenho que trabalhar isso no meu coração? Todos nós. A questão 919 do autoconhecimento, conheça a ti mesmo. Então o que eu tenho que observar? As minhas inclinações. Qual o nível de paz? Aonde eu chego eu levo paz ou eu tormento onde eu chego? Nós temos que prestar atenção. A nossa palavra, uma vez, o médium lá no Grêmio, ele recebeu uma mensagem dizendo assim, são muitos anos, 30 anos, que o vosso falar seja de amor e brandura para todas as criaturas, já anunciando e nos lembrando que o que Jesus deixa aqui como lei, olha, a doçura, a moderação. Que moderação? Você está fazendo uma comida, né? Você põe o fogo alto? Não. Você põe um fogo moderado. Então, a moderação do tratar com o outro diante de um conflito é uma lei. Porque se você já está no fogo, você põe mais brasa, você faz a coisa ficar mais violenta, mais agressiva, tá? E ele diz aqui, a mansietude, a afabilidade, a paciência. O que é paciência, gente? A ciência da paz. Por que Gandhi conseguiu libertar a Índia sem não causar alvoroço nenhum? Porque ele era um homem pacificado. Em torno dele, ele gerava a paz. Mas o Gandhi fez a paz do mundo? Não. Por quê? A paz do mundo é um trabalho coletivo. Eu semeio a paz no meu lar, no meu coração, aonde eu vou, vocês também. Daqui a pouco nós vamos ter um país dentro da paz. E aí o outro país, o outro país, o outro país. Aí o planeta vai ficar em paz. Porque a paz não é fora, é dentro, ela começa dentro. A paz que eu quero no mundo, as pessoas falam, eu queria tanto viver em paz. Procura ver as suas ações estão de acordo com isso? Porque nós temos que parar para pensar, Senhor, 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 fala muito Senhor, mas vive a palavra do Senhor. Jesus disse assim, eu vos dou a minha paz. Eu te deixo a minha paz. Eu não dou como o mundo a dá, porque a do mundo é falsa, é passageira, é mentirosa. Entendeu? Não, a paz dele não. A paz dele traz harmonia, traz saúde, traz contentamento, é diferente. Essa que é a questão aqui. Mas ele alerta, por que a linguagem? Olha aqui, ó. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta da injúria, da palavra mal falada, né? Tomara que morra. Olha só. Desejou a morte do outro, o mal do outro. Olha o verbo, destruidor, carregado de energia negativa. Lembra? Pedro diz assim, da boca promana bênçãos ou maldição. Então nós temos que parar para pensar qual a característica do nosso verbo. Qual a característica do nosso verbo? É um verbo pacificador ou um verbo que traz desarmonia? Só que nós não podemos nos esquecer daquilo que eu estava começando lá. A colheita, o que eu semeio, eu vou colher. Eu semeei, eu vou colher. Então, o que eu tenho semeado, eu vou colher. Lembra quando Pedro corta a orelha do soldado Malco? O que Jesus fala para Pedro? Pedro, embainha a tua espada, pois quem com a espada fere, com a espada será ferido. Francisco Cândido Xavier um dia disse que ele ficaria muito triste se alguém o ofendesse, mas ele ia ficar muito mais triste se fosse ele que ofendesse alguém. Injúria, a palavra, a linguagem, é isso que ele vai enfatizar aqui. Então
Aqui, como em qualquer circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave que mereça a reprovação tão severa como Jesus nomeou lá em cima, o inferno. Uma expressão, né? É que toda palavra ofensiva é um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Essa que é a questão. Então eu quero ter paz semeando guerra, eu quero ter paz xingando os outros, eu quero ter paz mandando fake news, falando coisas horrorosas. Ué, eu estou semeando o quê? Quando você planta alface, em 15 dias você colhe alface. Quando você planta feijão, ou quando você planta café, né? Leva 5, 6 anos para você tomar um cafezinho daquele pé. Então aqui é um alerta. O que nós estamos semeando, gente? Essa encarnação, esse momento que nós estamos vivendo é fruto de uma situação que começou no passado, que é semeadura. Deus é bom, é misericordioso, sim, mas ninguém foge da lei. Essa que é a questão. Por isso que Jesus enfatiza o amor, enfatiza a compaixão, enfatiza a humildade, a caridade o tempo todo. Então ele diz aqui, olha, e se tudo, a cólera, a injúria, a difamação, a palavra agressiva, ela é contrária à lei do amor e caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Opa! Então isso aqui é imprescindível para eu ter paz. Concórdia e união. Fake news, essas coisas todas, esse disse-me-disse, a minha verdade é maior que a sua verdade, acabou com grupos de família, acabou com amizades. As pessoas acharam no direito de ofender os outros, como se os outros fossem lata de lixo, porque não estava pensando igual a eles. Então aqui, ó, é muito claro, tá? Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Os meus discípulos se conhecerão por muito amar-se. Então aqui tá a base. Vamos nos lembrar de uma coisinha básica que às vezes se esquece. Deus é Pai, meu e de vocês. Ele é Pai das pessoas que a gente nomeia como inimigo. Ele é Pai daquelas pessoas que a gente deseja o mal, fala o mal. Ele é Pai deles também. Aí ele é Pai. Aí ele olha assim e fala assim: puxa, meu filho está falando mal do meu outro filho. E a lei, ela é para todo mundo. A lei é para todo mundo. Por isso que ele coloca a concórdia e a união. Tá vendo? Quem semeia vento, colhe tempestades. Quem semeia a paz, vai colher a paz. Então nós temos que ver o que nós estamos semeando. Vamos continuar. Ela, entretanto, ela entretém o ódio e a animosidade. Quer dizer, o oposto. A concórdia e a união é oposta a isso aqui, ao ódio e à animosidade. Porque as pessoas costumam assim: ah, mas é que eu sou assim. Ué, você nasceu com a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim? Não. Questão 909. O homem pode vencer seus vícios? Sim, é só querer. Se eu noto que eu sou uma pessoa agressiva, beliosa, briguenta, isso é oposto à caridade, isso é oposto ao amor, isso é oposto à paz. O que eu tenho que fazer? Opa! Lembra quando o Chico falava? Aguinha, enche a boquinha de água, ó.
e não briga. E não fala nenhuma palavra que no futuro vai pesar na balança. E a colheita vai ser ruim, né? Então ele nos diz aqui, ó, mas entender que essas palavras bem-aventurados que são dóceis, porque possuirão a terra, ele disse que deve-se renunciar os bens da terra e prometeu os do céu, né? Ele só lembra que nós não devemos dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Lembrando, nós estamos aqui de passagem. Nem o corpo físico nós vamos levar. Então, diante disso, nós temos que trabalhar o desapego, tá? O desapego. O egoísmo, o ego doente, é meu, é tudo meu. Esse vai sofrer muito, porque ele é apegado, né? Vai ficar muito difícil para ele. Por fim, Kardec conclui esse item dizendo assim: quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, então quando todas as criaturas se amarem e forem boas umas para as outras, com as outras, não haverá mais egoísmo. É um mundo superior, né? É o mundo, nós estamos no segundo, nós estamos indo para um processo de transição, que ainda tem o mal. Nós não vamos nos enganar, ainda tem o mal. Só os mundos superiores, sim, lá não tem mal, mas os seguintes ainda vai ter o mal. É que a balancinha vai começar a fazer assim, tá? Aí ele diz aqui, olha, quando a lei de amor e caridade for lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não serão explorados nem esmagados pelo forte e violento. Não serão. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e promessa de Jesus, ela tiver tornado-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Uau, Dila, eles vão expulsar os maus? Sim, gente, é uma lei da atração. Os bons e os maus. Lembra o joio do trigo? Lembra o joio do trigo? Ele deixa crescer juntinho, só que o trigo vai dar um pendão. Aí ele sabe quem é joio. Aí retira e vai para um outro planeta, aonde o comportamento dele, violento, belicoso, ele vai encontrar, é lei da atração, é a lei da atração, tá? Aí vai ser retirado do planeta, porque que também tem uma questão, todo mundo bom, todo mundo pacífico, aí chega uma pessoa que violenta, briguenta, como ela vai se sentir aqui? Ela vai se sentir bem? Não. É o mesmo que você colocar um lobo no meio de ovelhas. É muito simples, tá? Em seguida ele fala da afabilidade e a doçura. Nos diz assim: a benevolência para com seu semelhante é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são sua manifestação. Entretanto, ele nos alerta: é preciso não confiar nas aparências, porque o verniz social, a pessoa parece boa, mas não é. Parece porque a educação e a vozinha, Jesus, essas coisas todas, né? Essa coisa de Senhor, 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 é uma atitude que aqui a afabilidade e a doçura, quem é afável e dócil é bom, é afável e dócil aqui, ali e acolá. Quem parece ser, engana alguns por um tempo, mas não engana todos ao mesmo tempo. Por isso que ele alerta: não se engane,
sobre educação. Educação é uma coisa, é o bom e o bonzinho. O bonzinho, ele tá bonzinho aqui pela conveniência, pelo grupo dele, ele é bonzinho. O bom vai ser bom para todo mundo. Essa é a diferença. Por isso que ele alerta aqui, olha, não confia na educação, não. Mamãe, né? É muito alerta, né? Então vamos ficar atentos. Ele conclui aqui, porque isso é uma mensagem de Lázaro. Não basta que dos lábios corra leite e mel, se o coração for alheio a isso. É hipocrisia. Parece, mas não é. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca é desmentida, porque ele é em todos os lugares. Ele é o mesmo no mundo dele, na intimidade também. Ele sabe que é possível, me desculpa, li errado. Sabe-se que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não a Deus, gente. Isso é mensagem de Lázaro, não a Deus. Porque Deus está lendo o que está no coração do homem. Deus está lendo o que está no coração do homem. Então ele pode enganar o outro pela atitude dele educada, a vozinha, mas não vai enganar Deus, porque Deus está lendo o coração dele. Tá? Em seguida ele vem falar sobre a paciência. Então, ele diz aqui, paciência. A dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos. Não vos aflinjais, pois quando sofrerdes, ao contrário, bendizei o Todo-Poderoso, porque vos marcou com a dor para a glória dos céus. Aqui fica bem claro, paciência, a ciência da paz. Nós estamos no planeta onde uns estão semeando, né? A terra está aqui, ele está semeando, e uns estão colhendo o que plantou. Então, se eu não plantei aqui coisas boas, eu não vou colher aqui coisas boas. Essa que é a questão. Então, no nosso planeta tem espíritos que estão semeando o mal, a discórdia, a perturbação, o bem, o amor, a caridade. E tem espírito aqui que está colhendo tudo de ruim que ele semeou e tudo de bom que ele semeou, aqueles que semearam o bem. Porque a lei de Deus é justa e misericordiosa. Ele não pune ninguém. A lei é para todos. Quando a lei humana se equiparar aos critérios divinos, o mundo vai se tornar em paz, porque hoje precisa de lei para a pessoa que ofende o outro, injúria e criminalizou-se, coisa que Jesus tinha dito há 2000 anos atrás, oferecendo até o fogo do inferno por conta daquela atitude. Agora que virou lei para a pessoa se tocar, olha, tá vendo? Você vai ter um prejuízo físico agora. Porque até então era moral e espiritual, mas ele se safava, né? Agora não. Agora, se o outro se cindiu, ele vai lá, vai dar parte e o outro vai sofrer sanções da lei. Ele já ia sofrer as sanções da lei de Deus. Agora ele vai sofrer também as sanções da lei materiais. Essas são as consequências. Então, o plantio e a colheita, tá? Por isso que eu disse que a brandura, a pacificação, ó, palavra, linguajar, tá? Linguajar. Legal? Então ele conclui aqui dizendo, um espírito amigo. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada de arrepender-se, enquanto vós tendes de espiar vosso passado. Fortalecei-vos para o futuro. Portanto, sede paciente, sede cristão. Essa palavra encerra tudo. Como que você reconhece um espírita?
pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Como é que você sabe que o espírita permanece no bem? Pelo número de pessoas que ele consola, que ele ampara e tudo mais. Então, qual é a função do espírito? Amai-vos. Qual é a outra? Instrução. Mas para quê? Porque a nossa fé é raciocinada. A nossa fé é raciocinada. Então, é por isso que ele alerta. Então, está aqui o roteiro. A trilha é muito clara, é muito fácil de seguir. Tá? Obediência e resignação. A obediência é um critério racional. Por que eu obedeço a Deus? Porque Ele é justo e bom. Ele é meu Pai. Ele sabe o que é bom para mim. Por que eu me resigno? Porque eu sei que eu semeei e eu agora estou colhendo as consequências das minhas ações. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Então, tudo que eu estou fazendo agora, eu estou semeando para o futuro. Então, o que você quer colher no futuro? Pergunte-se, o que eu quero no futuro? E aí, eu sou espírita, e agora, como eu vou viver em paz? É uma pergunta que tem que se fazer uma reflexão. Então ele completa aqui, Lázaro de novo. Olha o que ele diz, olha. Nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçosamente a tua vontade rebelde. Por quê? Por que ele fala isso? Você já viu um orgulhoso, um egoísta ser obediente e resignado? O orgulhoso e o egoísta, ele não aceita nem obedecer e nem vai se resignar. Porque você sabe com quem você está falando? Esse tom é pacífico? Não, é arrogância, é a violência, é o orgulho, é o egoísmo. Ele não aceita, só que ele vai colher os frutos disso. Porque quanto mais ele insistir nisso, mais difícil vai ficar. Lembra quando Jesus fala, olha, comigo o fardo é leve, comigo o jugo é suave. Ué, mas por que ficou leve e suave? Porque eu estou entendendo a lei, eu estou aceitando a lei, eu estou vendo que essa lei não está me punindo, ela está me corrigindo. E que ninguém fez, foi eu que fiz. Essa que é a questão. Não, Dilo, meu chefe é horroroso. Por que você não é uma criatura melhor para receber um chefe melhor? Você já pensou nisso? O problema é seu chefe ou é você? O problema é sua esposa ou é você? O problema é seus filhos ou é você? Você educou eles para agora não ter tantos problemas? São essas questões. A gente semeou, a gente fez, a gente deixou de fazer. Então, tá lá no livro dos espíritos. Espíritos neutros. Ele não fez nem o bem nem o mal. Mas já não fazendo bem, ele já fez o mal, pela omissão. É um alerta, né? Então ele nos diz aqui, olha, toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados que são brandos, porque dirão e ouvirão docilmente os ensinos de Deus. Ah, agora eu entendi. Então, tá vendo o seu sofrimento? É porque você não quer entender que é a sua colheita, porque você semeou. Então agora você vai lá e vai rogar a Deus força e coragem, humildade e resignação para você poder ter condições de levar adiante as resoluções de mudança de atitude, as resoluções de mudar a vida. Quando ele diz assim, se o teu olho tiver luz, todo o teu corpo vai ter luz. Então, luz é amor, é compaixão, é caridade, é benevolência, é indulgência. Cólera, para fechar. O orgulho nos leva a julgar mais que sois, e não podeis suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos, e considero o contrário, que tal forma acima dos vossos irmãos seja engenho
em posição social e mesmo em vantagens sociais, que o menor paralelo vos irrita e vos ofende. Então, decorre disso, vos entregais à cólera. Então, a cólera, ela é filha do orgulho e do egoísmo. Quem ele pensa que ele é? Entendeu? Porque você acha melhor que o outro. Porque se para você falar isso, é porque você acha que o outro é pior que você. Nós somos irmãos num processo evolutivo. Não vamos nos esquecer, gente. Aquela pessoa que você odeia é seu irmão. Um dia você vai ter que amar. Então, por isso que Jesus alerta: amai os vossos inimigos. Se quer ser perfeito, ama teu inimigo. Diz: eu não consigo amar. Pede a Deus que tenha compaixão de você, que te ajude a pacificar seu coração. Não, porque eu não consigo perdoar ele. Então, pede a Deus força, coragem, para que você possa vencer essa limitação. Ele também é um comprometido da lei. Você também é um comprometido da lei. Então, quando a gente eleva o perdão, tudo muda. O perdão está na base de muitas doenças, gente. Nós vamos ver Dr. Décio Iandoli contando a história de uma pessoa que ele tinha operado. Ele era cirurgião oncologista gastrointestinal. E ele fez a cirurgia lá e o homem realmente, 3 meses de vida era muito dentro da ciência dele, dentro das condições físicas que o homem se encontrava. Procurou a família, tinha uma filha, e ele falou: olha, eu vou procurar a filha do senhor para ver se ela resolve ficar com o senhor, porque a situação do senhor é bastante séria. E o que ocorreu? Ele se comunicou com a filha não, ele me abandonou, a minha e a minha mãe, por que eu vou procurar ele? Só que o coração dela já estava sendo trabalhado pela compaixão. Ela foi visitá-lo em São Paulo. Quando chegou lá, ela fez as pazes com o pai. O pai ficou muito feliz de ter sido perdoado por ela. Muito feliz. E ela o levou para casa dele. E ela tinha uma filha. E a vida dela e dele começou a equilibrar-se. 3 anos depois, ele procurou o Dr. Décio. E lá o Dr. Décio ficou bem assim, né? Está encarnado? O que o senhor fez nesse período de 3 anos? Ele falou: só fui feliz. A minha filha fez as pazes comigo, eu convivo com a minha neta, a minha filha me trata tão bem. Olha o perdão, gente, como cura. Olha o perdão como muda uma vida. E aquele homem que ia morrer 90 dias depois, talvez, porque isso aí a gente não pode dizer, que é uma ciência divina, estava tendo uma oportunidade nessa encarnação através do perdão. Então nós vamos ficar muito atentos a isso, né? Então por isso que Jesus nos alerta, né? Olha, se pensastes, né? O orgulho, a cólera, ela atinge de tal forma a saúde física da pessoa, ela causa uma cascata química que perturba a sua constituição física, adoecendo você. Vale a pena morrer de raiva? Quem que falou morreu de raiva? Gente, tem que parar para pensar. Morreu de raiva? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Impede que se faça um bem maior, mas pode levar essa criatura a muito mal. Porque você não sabe, você enlouquece quando fica colérico. A pessoa fala assim: nossa, menina, eu não sei o que eu fiz na hora da raiva. Aqui dentro tem uma coisinha chamada amígdala cerebral, e ela resgata a sua emoção. E você fica mesmo doidão e faz as coisas mais horrorosas. O médico de Minas teve um esbarrão no carro dele, ele desceu do carro, discutiu com o homem, voltou no carro, pegou uma arma e pá! Deu 2 tiros na pessoa. 2. Ele não ficou satisfeito com um, ele deu 2.
25 anos de formado em medicina. A cólera levou ele para trás da cadeia. Vale a pena? E agora? Eu sou espírita, eu quero viver em paz. Pensa nisso, né? E aí ele nos diz: isso deve ser um estímulo suficiente para motivar o esforço de dominá-la. O espírito, além de tudo, é estimulado por outro motivo. Agora é para nós, hein? Antes ele estava falando em geral, agora ele está apontando o dedo para nós, está dizendo: olha, a cólera é contrária à caridade e humildade cristã. E eu sou espírita, colérico, ué. E a caridade? E a humildade, onde foi? Fechando. Segundo Hermann, ele nos diz aqui: é muito falsa a ideia de dizer assim: eu sou assim, Dila, porque eu sou bilioso. O corpo não dá cólera a ninguém, gente. O que dá cólera é o espírito sem educação, sem caridade, sem humildade. Essa é a realidade. É o espírito. Não é o corpo. Não é o corpo. Não fale que é do corpo, tá? Então ele diz aqui, o corpo não dá cólera àquele que já a tem. Lembra do Gandhi? O homem bateu uma vez, outra vez, ele agrediu, ele revidou? Não! Jesus, ele revidou, o que ele falou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem as consequências que virão das próximas encarnações. Hein? Eu acredito em Deus, eu acredito em reencarnação, na comunicação dos espíritos, na lei de causa e efeito, nos mundos habitados. Então eu sei a realidade, eu sei das consequências. Ainda não mudei de atitude? Eu sou espírita, eu quero ter paz. E aí? Ele fecha dizendo assim: dizeis, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso. Pausa. Questão 909 do Livro dos Espíritos, tá? Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. Por quê? Vontade, querer. Pois de outra forma a lei do progresso não existiria para o homem, porque senão a lei do progresso não existiria para o homem, quer dizer, não mudaria de atitude. Então, se eu tenho essa inclinação ao ódio, a reverberar essas coisas negativas, né? Essas injúrias, essas coisas, o que eu tenho que fazer? Senhor, fazei de mim instrumentos de tua paz. Onde houver ódio, Senhor, consinta que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa, Senhor. E ele vai falando. Francisco de Assis tem um roteirinho ali na oração dele, todinha para paz. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Eu sou uma pessoa agressiva, eu perco o equilíbrio. Então, todos os dias, pega a oração do Francisco de Assis, leia, medita em cada frase dessa oração e começa a pedir a Deus: Senhor, pacifica minha alma, porque não é o corpo, é a alma. Pacifica minha alma, pacifica minha voz, minhas ações, meus pensamentos, o meu olhar, os meus sentidos, para que eu possa ouvir com amor, para que eu possa falar com amor, para que eu possa ver com brandura, com compaixão, com caridade, sem julgar, sem condenar o outro. E aí todo o corpo vai ter luz, tudo vai mudar. Porque aí a brandura vai fazer parte
E nós vamos estar trilhando os primeiros passos para a pacificação. Que Jesus nos abençoe. Me desculpe, eu me espalhei aí um pouquinho e acabei passando um pouquinho da hora, e que possamos ter um ano e que possamos trabalhar nos nossos corações a doce e serena paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Gratidão, gratidão. Elos que unem. Momentos dedicados aos espíritos com dificuldades, necessidades, sofridos, que procuram a casa de Cambinda para o seu refrigério, o seu conforto, o seu encaminhamento. A estes nossos irmãos queridos, vamos dispensar todo o nosso amor e o nosso carinho durante essa prece de Alziro Zaru. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegando em nossas casas, os componentes de Zartu, pertencentes à falange indiana, chegam para purificar o ambiente, energizar a água como remédio, como alimento para o corpo e para o espírito, e também trabalhar na mente, no corpo físico e no espírito, dando mais tranquilidade, mais força, mais energia para a caminhada. Vamos receber esses nossos amigos com muita paz, muita alegria, confortavelmente instalados, para que possamos ficar descontraídos e mentalizar os melhores momentos, as melhores paisagens da nossa vida. Vamos receber esses nossos amigos.
Chegamos ao término dos nossos trabalhos. Agradecidos, elevamos nosso pensamento ao Pai e a Jesus e pedimos a Deus que nos abençoe mais uma vez para que possamos ter força o suficiente para continuar a nossa jornada de aprendizado, de conquistas espirituais nesse caminho evolutivo. Agradecemos a Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, que por generosidade tem sempre ao nosso lado os seus mensageiros, nos socorrendo, orientando nas horas difíceis para que possamos ultrapassar o caminho que temos que percorrer. Agradecidos a todos os espíritos que hoje participaram desses nossos trabalhos. Que Jesus os abençoe, que Deus os ilumine cada vez mais. E a todos vocês que assistiram essa nossa palestra, seus familiares, amigos, parentes, que a bênção de Deus estejam com todos e que, por extensão da bondade divina, atinja todo o nosso país e a todo esse planeta que tanto precisa de compreensão, de amor, de carinho, de liberdade para prosseguir nessa jornada que o planeta se propõe de evoluir, dando mais condições evolutivas a todos nós. Fiquem com Deus, fiquem em paz e nos encontramos novamente na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe.